Acredite, você é capaz. Essa é a mensagem que eu trago pra vocês nesse ano novo. Vamos embora! Acredite, você é capaz. Corra atrás, não desanime no seu caminhar. Acredite, não pense besteira. Sacode a poeira, é proibido parar. Eu acredito que tenta um dia chegar lá. Não pare nunca de sonhar, não desista, seja persistente. Eu acredito, não pare nunca de insistir, você também vai conseguir. Siga sempre em frente, vencer o medo. Para alcançar uma vitória, não pode desistir tão cedo. Vencer o mundo, você tem que acreditar, nada acontece em um segundo. Vencer o medo, para alcançar uma vitória, não pode desistir tão cedo. Vencer o mundo, você tem que acreditar, nada acontece em um segundo. Acredite, essa é a minha mensagem de um feliz 2023 a todos vocês. Prezados companheiros, companheiras de ideal espírita cristão, graças à misericórdia divina, graças à ação do nosso bom e amado Mestre Jesus, chegamos ao dia de hoje com mais essa grata oportunidade de juntos refletirmos um pouco acerca de um tema edificante e enobrecedor. Bom, e como vamos avançando nesse propósito de, junto dos companheiros da comunidade espírita Nova Era, de disponibilizar algum material, algum recurso que seja útil para os nossos momentos de reflexão, no dia de hoje, a proposta é que conversemos um pouco sobre o poder da fé neste período de transição planetária. E nesse propósito, e considerando o convite que nos foi feito, vamos aqui deixando o nosso abraço, manifestando a nossa gratidão aos companheiros todos que, junto da comunidade espírita Nova Era, vem buscando aí os recursos, né? Vem buscando angariar aí o necessário para dia após dia irem se fazendo pessoas melhores. E aí a doutrina espírita, o nosso bom e amado Mestre Jesus, vem em nosso auxílio, nos esclarecendo, indicando caminhos, suportando, dando aí o amparo devido e necessário para que as nossas pretensões se realizem. Bom, e aí para avançar e tentar construir algo de substancioso para os nossos momentos de reflexão, sempre que paramos para refletir e pensar, no primeiro momento, a respeito da fé, nos vem à mente a lembrança do esclarecimento feito por Paulo de Tarso, aquele mesmo apóstolo dos gentios, falando sobre a fé e tentando mesmo uma explicação para essa palavra. Ele vai dizer que a fé é uma forma de já possuir aquilo que se espera, aquilo que
que se deseja. É então como que uma antevisão do futuro, que agora no presente já nos coloca em contato e em condição de experimentar, de vivenciar aquilo que desejamos, aquilo que vislumbramos. E essa é uma indicação muito positiva, que quando nos encaminhamos para ajuntar a exemplos, a demonstrações tantas de fé, vai fazendo sentido e aí essa ideia vai se encaixando em nós mesmos e vamos então nos predispondo a de nossa parte também ter aí as nossas manifestações diárias de fé, mas essa fé realmente capaz de remover montanhas, como inclusive é um dos exemplos que aqui queremos utilizar. Essa expressão, esse termo, ela está associada a um momento bíblico, a um momento evangélico ocorrido junto de nosso bom mestre Jesus. É aquela situação onde um pai de um jovem se apresenta diante do bom mestre, sinalizando que o seu filho, ele é lunático. É a redação bíblica de algumas traduções. E se joga muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. E esse pai, inclusive, já havia apresentado seu filho aos outros apóstolos do bom mestre, mas eles nada por aquela ocasião puderam fazer. Jesus, sentindo, ficamos aqui imaginando a angústia desse pai e percebendo a manifestação já dessa certeza, dessa fé de que, se por um lado os apóstolos não conseguiram e não puderam fazer nada, Jesus, o Cristo de Deus, conseguiria. E diante então do bom mestre, esse pai apresenta essa situação. Jesus, compreendendo e sentindo o que ia na intimidade daquele pai, pede que seja levado à presença dele aquele menino. E então Jesus faz com que se afaste os espíritos que influenciavam assim esse jovem. E aí esse jovem então fica são também no dito bíblico. Mas aí os apóstolos, não compreendendo muito bem o que havia acontecido e a razão pela qual eles mesmos não tinham obtido sucesso nesse propósito, esses apóstolos vão perguntar a Jesus, vão pedir maiores esclarecimentos no sentido de entender mesmo o que havia acontecido. E é por essa ocasião, é nessa situação que Jesus vai dizer a eles a respeito da fé deles, que talvez ainda não se apresentava na forma condicionante para que uma obra daquela natureza fosse realizada. E ele vai fechar o diálogo dizendo justamente que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, não haveria nada impossível para nós, porque também é uma fala dirigida a nós. E poderíamos assim, então, com uma fé, ainda que diminuta na comparação, do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mesmo remover montanhas. Então, percebemos que Jesus coloca a fé como uma condicionante às boas, às nobres, às dignas realizações. E uma fé que há de ser expressa de uma forma objetiva, bem dirigida, alinhada naturalmente aos desígnios de Deus, de nosso bom Pai. Uma fé que tem por interesse não única e exclusivamente as questões egoístas, voltadas ao orgulho, à vaidade,
mas, sobretudo, essa fé dirigida para as ações que visam o bem-estar, o equilíbrio, a saúde de nossos irmãos do caminho. Então, essa passagem bíblica, esse momento é extraordinário para nos mostrar que com a fé, tendo fé em Deus, tendo fé em Jesus, na ação dos bons espíritos, nós somos sim capazes de remover montanhas. Nós somos sim capazes de passar, de experimentar as maiores agruras, contudo, de uma forma nobre, digna, edificante, com muita clareza, sem esses abalos que nos levam aí, a alguns de nós, ao desânimo, àquele estado de espírito melancólico, aquela condição de uma pessoa desacossoada da vida. Com a fé, nós conseguimos tolerar, suportar os momentos todos que nos são impostos a viver na vida como uma forma de lição. Porque também Emmanuel, Joana de Ângeles e outros espíritos já nos vêm ensinando e recomendando que a dor que se pode experimentar aqui na Terra e as dores de ordem variada, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista moral, elas têm uma função educativa, uma função de instrução, de orientação, de redirecionamento de caminhos. A dor, ela tem aí o seu valor. A dor, ela também nos presta um serviço nesse objetivo comum a todos nós, que é o de alcançarmos um dia a condição de espíritos superiores, de espíritos perfeitos. Todos nós estamos nessa jornada de nos fazermos espíritos simples e ignorantes no rumo, na direção de nos fazermos espíritos superiores, espíritos puros. E nessa caminhada, a dor física ou moral acaba sendo um instrumento com o qual a misericórdia divina nos atende para nos dar esse impulso, para nos alavancar nessa direção de ir nos fazendo pessoas melhores dia após dia. Bom, e cabe aqui também lembrar aquela outra indicação de nosso bom e amado Mestre Jesus, no sentido de que tudo o que ele fez, tudo o que ele faz e muito mais, também nós somos capazes de fazer. Mas é fora de dúvida que toda essa possibilidade, todo esse potencial que reside em nós, ele haverá de ser levado a efeito na medida em que tenhamos essa fé robusta, sincera, bem dirigida, capaz de então fazer remover mesmo montanhas. E junto dessa história, junto dessa passagem, também avaliamos pertinente lembrar aquele outro momento, aquela outra passagem com o bom mestre, quando ele está a caminho da casa de Jairo, cercado por uma multidão de pessoas, e aquela mulher hemorroísa que tinha aquele sangramento constante já há 12 anos, em meio a todas as pessoas que cercavam o bom mestre, ela, movida pela sua fé, pela sua confiança, e aqui ficamos imaginando a confiança dela dirigida para o fato de que nem seria necessário
um diálogo efetivamente estabelecido com Jesus. Nem necessariamente ela precisaria que ele impusesse sobre ela as mãos, mas que se ela conseguisse tocar, ainda que as vestes do bom mestre, ela seria curada. E em meio a toda a gente que cercava o Cristo, nós ficamos aqui sempre imaginando, ela se esforça na intenção de tocar então as suas vestes. E na medida em que ela consegue tocar as vestes do bom mestre, essa expressão de fé é tamanha, é tão grandiosa, é tão significativa, que mesmo cercado por tantas pessoas, sendo mesmo, ficamos aqui também fazendo um exercício de imaginação, balançado, não é? Daqui para ali, em função dessa proximidade das pessoas, o Cristo de Deus consegue sentir que de forma especial alguém lhe tocou. E quando ele então propõe a pergunta e os seus ali ficam sem entender, justamente em função da presença de tanta gente, ele vai dizer que alguém o tocou a ponto de conseguir retirar dele virtudes. Virtudes essas que foram capazes de curar aquela mulher. Nessa busca de entender e talvez enxergar quem foi aquela pessoa, para nos servir de lição, para nos dar aí esse exemplo, eis que a mulher se apresenta. E inclusive é aquela mesma Verônica, nos dizeres de um pesquisador chamado Torres Pastorino. É a Verônica, aquela mesma que adiante, naquela situação em que Jesus está se encaminhando então ao Calvário, ela tendo nas mãos um lenço, um tecido, ela vai secar a face de Jesus, toda suada, ensangrentada, e ali naquele pano, naquele tecido, ficará a marca do rosto de Jesus, que depois ainda esse tecido servirá para realizar grandes obras a benefício ainda de muita gente. Então essa Verônica se apresenta e percebamos o que Jesus diz a ela: a sua fé te curou. A fé de Verônica, esse desejo ardente dela de se ver curada e compreendendo que um simples toque nas vestes de Jesus poderia trazer a ela essa cura, essa visão de futuro, essa antevisão, esse cenário, esse ambiente que ela cria em sua mente se materializa, se concretiza. O toque dela nas vestes de Jesus a cura, a livra daquele sangramento que já há 12 anos a acompanhava e cujos médicos da época não haviam conseguido fazer nada a benefício da mulher. E aí repetimos a fala do bom mestre para a nossa reflexão: a sua fé te curou. Então, minha gente, observemos por essas duas figuras, por essas duas passagens, o poder da fé, a grandiosidade daquilo que nós podemos realizar a benefício de nós mesmos. E junto disso, e buscando fechar aqui essas reflexões inicialmente sobre a fé, julgamos pertinente ainda lembrar a uma passagem, uma fala de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, ali mesmo em um trecho onde ele vai conversar, vai falar sobre o poder da fé. E o poder da fé, agora não mais para a cura de uma obsessão ou para a cura de uma doença, mas a fé dirigida para as nossas intenções
do ponto de vista do progresso e da melhoria no âmbito da moralidade. Allan Kardec vai dizer: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então, com uma fé robusta, do ponto de vista da moralidade, nós conseguimos atrair para a nossa intimidade aquela força que nos dá a perseverança para seguir caminhando, para ir em frente, mesmo em um cenário adverso, mesmo e já aqui trazendo para a situação que experimentamos e que é própria, é característica de um planeta nas condições de transição, nós somos levados a viver. Bezerra de Menezes, a respeito desses tempos em que temos vivido, em uma mensagem particular, em um grupo de estudos, sinalizou que por esses tempos as máscaras cairiam. As máscaras cairiam e isso se realizaria e ficaria em evidência o bem e o mal que cada um de nós traz então em si, nessa construção secular dessa personalidade que hoje se afigura, se apresenta nesse nosso mundo. Então, com uma fé robusta, mesmo em meio a tantas situações adversas que frequentemente, inclusive, vem sendo noticiada nos jornais os mais diversos, com essa fé robusta, nós nos capacitamos a ter as condições de seguir adiante, de seguir em frente, caminhando nessa busca diária e constante por ir nos fazendo pessoas melhores. Com essa fé robusta, a gente consegue os recursos mentais, os recursos afetivos, intelectuais, para conseguir lidar com tudo que de adverso a vida por esses tempos nos vem apresentando, nos vem convocando a experimentar e naturalmente prestar aí a nossa cota de contribuição para as melhorias necessárias. Bom, mas talvez para algumas pessoas as falas, as indicações a respeito de transição planetária, de um mundo em transformação e, ainda mais, a reflexão nesse sentido, contudo, do ponto de vista doutrinário, pode causar ainda alguma dúvida. E aí, nesse sentido, tentando esclarecer para, na sequência, progredir mais um pouco, queremos trazer a seguinte reflexão. Hoje, a ciência, inclusive, nos mostra que no universo, esse universo que somos todos nós, membros que todos nós compomos, há muitos mundos, há muitos planetas. Há muitos planetas que, a exemplo do nosso planeta Terra, que gira em torno de uma estrela maior, há muitos outros planetas que giram em torno de muitas outras estrelas. E esse ajuntamento de planetas girando em torno de estrelas formam galáxias. Galáxias muitas, várias. E a ciência também já nos tem demonstrado muito bem, com muita clareza, tudo isso. Então, o que estamos e refletimos do ponto de vista doutrinário é que, em meio a essa multidão de mundos
que existem no universo, há mundos que, do ponto de vista moral, se encontram numa condição ainda inferior à condição moral em que o planeta Terra se encontra. E em meio a esses tantos, há alguns semelhantes ao planeta Terra, no que se refere à moralidade, mas também, é claro, do ponto de vista físico, e há outros tantos superiores em moralidade e também nas condições de materialidade que vão caracterizar a cada um deles. Em suma, estamos dizendo que em meio a todos os planetas existentes no universo, há aqueles inferiores à Terra, há aqueles semelhantes ao planeta Terra e outros tantos que são superiores ao planeta Terra, do ponto de vista físico, do ponto de vista moral e, por consequência, na conformação de seus habitantes, dos espíritos que vão habitar a cada um deles. Cada mundo recebe e acolhe os espíritos que se encontram na condição de afinidade e de suporte que cada um desses mundos, cada um desses planetas tem a oferecer. A condição do nosso planeta Terra é a de um mundo de expiação e de prova. É essa condição que nos leva a experimentar tudo isso que já somos então conhecedores. Essa dicotomia, digamos, entre espíritos elevados que nos causam espanto e admiração pela sua capacidade de realizar o bem, de fazer útil ao irmão do caminho de forma desinteressada, de uma forma tão desprendida. E aqui, só para citar exemplos, estamos mencionando espíritos do quilate de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, em meio a tantos outros. Mas ao mesmo tempo, e nesse mesmo planeta, temos também exemplos de irmãos e irmãs ainda profundamente equivocados e lançados mesmos e capazes de realizar atos atrozes, de uma falta de consideração e de afeto ao irmão, à irmã do caminho, que igualmente impressiona pela crueldade, pela maldade que ali se apresenta e aí se instala nos seus dizeres, no seu modo de agir, enfim. Essa é uma característica de um mundo de provas e expiações. E como consequência, cada um de nós, seus habitantes, somos levados mesmo através da dor, experimentar essas situações que tanto nos angustiam, que nos fazem, por vezes, ter dúvidas, ou nos perguntar até quando? Até quando tanta dor, tanto sofrimento? E nos colocando nessa condição, avaliando toda essa situação do planeta, é que, ajuntando aqui a noção da lei de progresso, porque em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, indagando a respeito das leis divinas ou das leis naturais, em meio a todas, a espiritualidade superior apresenta a lei de progresso, sinalizando que é da vontade de Deus que tudo o que há evolua, progrida. E assim progredimos todos. Nós, as pessoas, os espíritos criados pelo Bom Pai e igualmente os mundos. Então, se hoje ainda cá estamos experimentando toda essa variedade de situações, algumas
tão boas, tão capazes de nos trazer alento e esperança, e outras que nos deixam nessa angústia e nessa dúvida de por qual razão ainda tanta dificuldade, ainda tantas dores. Essa não é a condição definitiva do planeta Terra. Nesse contexto da lei de progresso, o nosso planeta evoluirá. O nosso planeta também se fará um mundo melhor. Nós estamos sim transicionando, espiritualmente falando, para a condição de um novo mundo, de um mundo melhor. Os ditos mundos de regeneração, onde a maldade não se afigura, não se apresenta mais com tanta intensidade, tão ruidosa. Em um mundo de regeneração, pelo que os espíritos nos esclarecem, o bem prevalece. A relação entre as pessoas, entre os espíritos que os habitam, é absolutamente calcada e direcionada no amor, no bem comum. Os sentimentos de fraternidade e amor, eles estão mais à flor da pele, não se mostram mais tão acanhados. É o sentimento que vigora, que predomina entre os seus habitantes. E nesse processo de transição, de sair de um mundo na condição que nós nos encontramos e conhecemos bem, para o mundo de regeneração, há aqueles tantos que, contrários à ideia e contrários à lei divina de progresso, tendem a fazer maior ruído, maior barulho. E por isso, as situações aflitivas e angustiantes vão aos nossos olhos, pelo menos a princípio, se multiplicando, ganhando em intensidade. É talvez aquela tentativa dos irmãos ainda equivocados de forma mais profunda, tentando inutilmente, cabe dizer, opor uma barreira à lei de Deus. Inutilmente dizemos porque o sentido da fé e o conhecimento trazido pelos espíritos superiores já nos dão a indicação, o direcionamento de que a vontade de nosso bom Pai, os desígnios de Deus, eles se realizam. E essa realização, ela independe do posicionamento, independe das vontades em contrário. Os desígnios de Deus, eles se cumprem no momento certo, da forma devida, a benefício de todos, sem distinção. Bom, então, esse processo e essa transição tão comentada em meio à doutrina espírita tem relação com isso, a esse processo de transformação planetária, que vem naturalmente acompanhado dessa convolução, motivada pelos irmãos e irmãs ainda equivocados, contrários a essa ação da vontade divina a benefício de nós todos. Mas, então, quando os companheiros da Comunidade Espírita Nova Era propõem essa reflexão, aliando o poder da fé nesses tempos que vivemos, nessa nossa condição de transição planetária, a reflexão, o fechamento que fica para nós é no sentido de robustecer a nossa fé, essa certeza de que estamos numa caminhada, em uma jornada natural, normal, que outros tantos mundos já experimentaram, que vai se concretizar a despeito das vontades contrárias. E aí, com essa fé robusta,
nós nos capacitamos então a suportar com muita coragem, com muita firmeza, de forma destemida, todos esses abalos que vão aí sendo propalados, noticiados, sem nos afetar a ponto de nos desequilibrar, a ponto de perder a esperança, a ponto de não nos permitir perseverar, continuando, avançando com a nossa caminhada, prestando a nossa cota de contribuição para que essa melhoria, para que esse progresso se realize em nós, na nossa intimidade e, por consequência, junto dos irmãos e das irmãs todos que caminham junto de nós nessa jornada evolutiva. E nossos companheiros, o que gostaríamos de evidenciar é que em tempos como esses, o que temos vivido, a demanda que é apresentada a cada um de nós que aqui estamos a caminho é sim de dar o testemunho da nossa fé em Deus, da nossa fé na ação da misericórdia divina, da providência divina, a benefício de todos nós. Em tempos como esses, em que é intensificada a ação contrária aos desígnios de Deus, é que os cristãos precisam se apresentar às fileiras para dar esse testemunho, para provar a robustez dessa fé capaz de mover essa montanha de tantos desvios, de tantos desequilíbrios que temos visto por aí. Nós, enquanto cristãos, precisamos sim nos interpor a todas as vontades em contrário, a todas as disposições que puxam para baixo a vibração, a energia que nos envolve a todos, que é comum a todos nós, que aqui vivemos, que aqui estamos habitando nesse nosso planeta, que se encontra assim nessa fase de transição. Estamos falando que diante dos irmãos voltados ao embate, voltados e interessados nas discussões, ante as situações nas quais irmãos nossos têm sido levados ao adoecimento, ao esgotamento psíquico, mental, nós precisamos nos fazer firmes, robustos na fé, sem desesperançar. Precisamos nos manter confiantes, crentes certos e seguros da ação da misericórdia divina a benefício de todos nós, seguindo o exemplo daqueles primeiros cristãos que foram então perseguidos e que talvez nos tenham legado à humanidade atual o maior exemplo de exercício da fé. Porque aqueles primeiros cristãos perseguidos que foram presos, encarcerados, naquelas mansardas mesmo, naquelas condições insalubres, para alguns repugnantes, com a destinação certa de serem atirados aos leões no circo romano, alguns outros tantos queimados em fogueiras, chicoteados. Aqueles primeiros cristãos nos apresentam relatos extraordinários de firmeza na fé. E aí o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de nosso doce Chico Xavier,
vai relatar para nós no livro Boa Nova o que viveram alguns desses cristãos, nos dizendo de que um grupo desses que tinham como certo a caminhada em direção aos leões, eles, antes desse momento, ainda encarcerados, por inspiração de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, uma jovem em meio a todos, mais sensível, sentindo essa influência positiva, ela, em meio ao ambiente tenebroso, começa a cantar um hino de louvor a Deus, de louvor aos céus. E ela inicia esse cântico e dentro em breve passa a ser acompanhada por todos os outros companheiros ali encarcerados. E todos em conjunto louvando a Deus com aquele cântico, eles vão justamente transmutando, transformando o ambiente, o cenário espiritual ali daquele local onde eles se encontravam. E assim, cantando e louvando a Deus, envoltos a essa energia, a essa vibração vigorosa, eles caminham de forma digna e nobre em direção ao cerco romano, onde de fato foram lançados aos leões. Mas dada a vibração, dada a manifestação de fé, Humberto de Campos relata que mesmo antes de os leões efetivamente os alcançarem os corpos com suas patas ferozes, com suas garras, com suas bocas sedentas, esses primeiros cristãos, eles já eram retirados em espírito, já eram retirados do corpo físico, já mesmo para não viverem, para não sentirem as dores daquela atrocidade cometida contra eles. Eles eram retirados do corpo físico e recebidos no mundo espiritual com honras justas e bem dirigidas a essas pessoas que deram essa tão grande mostra de fé, de confiança, essa tão grande mostra de perseverança, de energia, que deram essa grande mostra de ter em si os recursos necessários para enfrentar mesmo algo tão terrível quanto o que lhes era imposto naquele momento. E em meio aqui às obras espíritas, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ver a indicação, o relato, de que hoje a nós, mesmo experimentando essa transição, não nos é mais pedido o sacrifício extremo da própria vida, da vida do corpo físico, mas talvez aquele outro sacrifício relacionado a apagar em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, para que assim então possamos nos dispor a estar junto, a atender, a dividir do que há de bom em nós com os irmãos e as irmãs do caminho que ainda não nutrem, que ainda não têm em si a capacidade de dar assim essas demonstrações de fé robusta, dirigida, bem dirigida a Deus, ao amor, à fraternidade, à luz. E esse fica sendo aqui o nosso convite a todos, o de que nos fortalecemos na fé, para que, em sendo chamados, a exemplo daqueles primeiros cristãos, também nós possamos dar aqui a nossa cota de contribuição, dar o nosso exemplo, a mostra de que também nós nutrimos
uma fé robusta, absolutamente capaz de lidar, de enfrentar com dignidade todos os desafios que esse momento de transição naturalmente nos apresenta. Que Deus seja conosco, com nós todos, encarnados e desencarnados, e que de nossa parte nos esforcemos para ser também com Deus. Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu coração.